Boa noite, Valéria. Boa noite a todos presentes. Deu para abrir essa trabalho. Pergunta para o secretário se é o nome legal. Nome legal. Acho que o vereador Thiago Maia faça a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e estava à beira da morte. O profeta Isaías, filho do Amor, foi a ele e disse: Assim diz Jeová, dê instruções ao da sua casa, porque você vai morrer. Não se preocupe. Então ele virou o rosto para a parede e começou a orar. Palavra do Senhor. Nossa primeira secretária, faça leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 16 de abril de 2025, aos 16 dias do mês de abril de 2025, no Salão 9, o vereador José Francisco Xavier, nessa data de comendador Livre Gasparian, realizou-se a sessão ordinária com início às 18 horas e 55 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu os horários abertos, na ausência do vereador Diego Simões de Lima Salgado, primeiro secretário, o vereador Tiago Neus Paulo, segundo secretário, nomeou o vereador Tiago Frederico Maia, primeiro secretário aberto. Prosseguindo, passou-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e em seguida da ata da sessão anterior, que não havendo quem falasse a respeito, foi aprovado na unanimidade. Na sequência, passou-se a leitura do expediente, constou o processo 023-2025, na sala do Executivo 016-2024, por de lei 09-2025, que dispõe sobre a amortização do déficit técnico autorial do município com a lei de prévio para o exercício 2025 das outras previdências. No processo 022-2025, projeto de lei 09-2025, de autoria do vereador Sérgio Nepomuceno Santos, que dispõe sobre a regulamentação da lei da mais-valia e da outra providência dos requerimentos 04-2025, de indicação 032-2025, número 033-2025, 034-2025, 035-2025, 036-2025, ofício 037, gabinete 2025, oriundo do gabinete do senhor prefeito, no qual indicara o vereador Hamilton Mendes Henrique como líder de governo da casa. Do ofício 026-2025, número 027 de 2025, 028 de 2025, 029 de 2025, oriundo da Comissão Permanente de Licitação do Executivo. Continuando os trabalhos, passou-se as pequenas comunicações, ocupou a tribuna o vereador Hamilton Mendes Henrique, que iniciou o seu discurso agradecendo ao senhor prefeito pela sua nomeação como líder de governo da casa. Conforme o ofício número 037 do gabinete de 2025, o vereador agradeceu ao chefe do Executivo pela confiança e ressaltou que estaria à disposição dos pares para levar sua solicitação ao senhor prefeito. O vereador aproveitou para parabenizar o chefe do Executivo e o senhor Giovanni dos Santos Manarino pelo patrocínio dado ao time de futebol do bairro Prata no campeonato regional e emendou que, apesar de o secretário não divulgar, o prefeito Cláudio Manarino muito auxiliava e se referia ao referido time de futebol, demonstrando seu apreço pelo esporte. O vereador Hamilton Mendes Henrique, para finalizar, reiterou seu agradecimento ao senhor prefeito pela confiança em nomeá-lo mais uma vez líder de governo do Legislativo. Em seguida, como não havia mais vereadores inscritos para as pequenas comunicações, passou a análise do requerimento 04-2025, de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, no qual solicitaram a urgência especial na apreciação do processo 022-2025. O senhor presidente colocou o pedido de urgência especial em discussão, não havendo que quisesse para ele, o senhor presidente colocou o requerimento 04-2025 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor presidente então declarou o processo 022-2025 passaria a constar na ordem do dia. Na sequência da sessão, para que as comissões permanentes levem os pareceres, reiniciada a sessão, o vereador Tiago Neus de Paula, com a autorização do senhor presidente, adentrou o salão nobre e ocupou o seu lugar no plenário. Na sequência, passou-se a ordem do dia com a apreciação do processo 021-2025, projeto de lei 08 de 2025, de autoria do vereador
Luiz Roberto Farias, que incorpora o prolongamento de avenida e da outra providência após a leitura dos pareceres da comissão, foi aprovado por unanimidade, também aprovado por unanimidade em primeira votação, projeto de lei 08 de 2005. Em entendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes, foi aprovado os pontos específicos, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei 08 de 2025, o mesmo foi colocado em votação, aprovado em unanimidade, procedimento foi analisado para ser 023 de 2025, de lei 09 de 2025, autoria do vereador Sérgio Nepomuceno Souza, que dispõe sobre a regulação da lei mais a lei dos ex-presidentes. Após a leitura dos pareceres da comissão, sua aprovação por unanimidade, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação, projeto de lei 09 de 2025. Em entendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovado o dispenso passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto 09 de 2025, o mesmo foi colocado em discussão. O vereador Carlos Alberto Andrade da Comissão, parabenizou o vereador Sérgio Nepomuceno pela iniciativa e comentou que o ministro ele para os legisladores que apresentassem o projeto de lei que regulamenta a lei mais-valia. Ressaltando que recentemente pedir a cópia da referida da lei que tramita no passado na Câmara. O vereador provou que era fundamental divulgar a lei de mais-valia e aproveitou para solicitar ao líder de governo da Casa, vereador Hamilton Mendes Henrique, que apresentasse ao prefeito a necessidade da sanção imediata da lei que seria aprovada. O vereador Carlos Alberto argumentou que a lei de mais-valia é uma forma de vedar os gasparinhos e uma fonte de arrecadação para municípios que o registro de imóveis gerava imposto predial e renda para o município. Esse tornou favorável à proposição. O vereador Sérgio Nepomuceno destacou que os municípios dependiam da lei de mais-valia para legalizar as suas obras e adiantou que depois da sanção da referida lei municipal solicitaria a entrega de uma cópia da mesma no setor de fiscalização do município, onde facilitar os trâmites legais, registros novos, gasparinhos. O presidente colocou o projeto 09 de 2025 para votação, no mês aprovado por unanimidade, na sequência, como não havia matéria para serem apreciar no dia que o presidente colocou as indicações da discussão do vereador Hamilton, Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, destacou a indicação 032 de 2025 de diretoria, no qual estava o retorno das obras da ciclovia que ligaram a Avenida José Pérez ao bairro Fábrica. O vereador ressaltou que esperava os votos favoráveis dos pares e a sua proposição relatou que o senhor prefeito havia 2 anos iniciaram a obra de ciclovia e que criaram uma grande expectativa dos moradores do bairro e também naqueles pessoas que trabalhavam em empresas e que utilizavam as autoescolas no local. O vereador registrou que o tráfego de caminhões, ônibus, carretas pesados era intenso na referida avenida e lembrou que esses veículos dividem espaço para os pedestres e idosos. O vereador afirmou que grande parte da obra de ciclovia foi realizada e provou que era importante ser avanço para que fosse finalizado em breve que a população cobrava a referida melhoria que teria mais segurança a todos. O vereador lembrou que o executivo afirmava que retornaria a obra de ciclovia e soltou que a mão de obra da empresa de serviço público que recentemente retornaram ao município por licitação poderia ser agregado no local para terminar o serviço de grande importância para a comunidade da praia. O senhor presidente então colocou a indicação de votação sendo a mesa aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente adiantou para essa 23 seria a apreciação na sessão ordinária marcada para o dia 28 de abril. Não havendo mais nada para tal, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores Sérgio Nepomuceno Souza, Thiago Frederico Maia, Hamilton Mendes Henrique, Leonardo Marinho Neto, Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, Rosileia Zana e a presença parcial do vereador Thiago Leite Paula. Encerrando a sessão às 19h40, o trabalho do aviso presente ata, que vai por mim, meu secretário da tarde assinada. Da ata, coloca em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito da votação. O vereador que for favor permanecer sentado, foi contrário por pé. Aprovado na unidade. Peço ao meu secretário que faça leitura do expediente. Vou botar aqui. Comendador Ana de Gasparian,
9 de abril de 2025, mensagem 10 de 2025, assunto revoga a lei de lei 1172 de 15 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos serviços públicos efetivo de comendador libriano, que depende e possui portaria deficiência física ou mental e das outras providências. Lê tudo? Não, é porque achei que era só nada. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento a vossa excelência dignos pares, vamos encaminhar e submeter a elevada apreciação dessa igreja Casa Legislativa, projeto de lei 10 de 2025, que revoga o artigo 3º da lei 1172 de 15 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores municipais, efetivos com comendador libriano, que possui depende portadores de deficiência física ou mental das outras providências. O presente projeto de lei trata de revogar o artigo 3º de lei que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores municipais efetivos de comendador libriano, que possui dependências portadores de deficiências física ou mental para dar uma melhor adequação legislativa à respectiva lei. Assim, certo do habitual atuação de Vossa Excelência dignos pares, dispensa o projeto que é de grande importância para a municipalidade. Aproveito o ensejo para renovar a proposta de elevada estima e consideração, atenciosamente, Cláudio Manarino. Perfeito. Projeto de lei 10 de abril de 2025, revoga o artigo de lei municipal número 1172 de 15 de dezembro de 2022 das outras providências. O povo de comendador libriano, por seus representantes, decreta e sanciona a seguinte lei. Foi revogado o artigo 3º da lei municipal 1172 de 15 de dezembro, que dispõe sobre a jornada de trabalho de servidores públicos municipais efetivos de comendador libriano, que possui dependentes portadores de deficiência física ou mental das outras providências. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e comendador Cláudio Manarino, prefeito. Comendador libriano, 23 de abril de 2025. Mensagem 11 de 2025, altera a lei municipal número 811 de abril de 2013 e revoga a lei 996 de outubro de 2018 das outras providências. Senhor Presidente, cumprimento a Vossa Excelência e seus dignos pais em encaminhar e submeter a elevada apreciação desta igreja Casa Legislativa, projeto de lei 11 de 2025, que altera a lei municipal 811 de agosto de 2013 e revoga a lei 996 de outubro de 2018 das outras providências. O projeto de lei trata da alteração à lei municipal 811 de agosto de 2013 e revoga a lei 996 de outubro de 2018 para dar uma melhor adequação legislativa à respectiva lei. Assim, certo da habitual atuação que Vossa Excelência e os municipais dispensarão ao projeto que é de grande importância para a municipalidade, aproveito o ensejo para renovar o processo elevado em consideração atenciosa Cláudio Manarino, prefeito. Tudo? Projeto de lei número 11, de 23 de abril de 2025, altera a lei municipal de 811 de agosto de 2013 e revoga a lei de 996 de outubro de 2018 das outras providências. O povo de comendador libriano, por meio de seus representantes legais, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal 811 de agosto de 2013 passa a vigorar a seguinte redação. Inciso 1º. Receber, assegurar e administrar os recursos financeiros e outros ativos para custeio dos projetos de aposentadoria e de pensão. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei nº 811 de agosto de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O comendador libriano deverá efetuar os pagamentos proventos de aposentadoria e pensão devidos termos da legislação federal. Artigo 3º. Artigo 5º da Lei Municipal número 811 de agosto de 2013
passa a vigorar com a seguinte redação: o artigo 5º permanece filiado ao comendador libertariano na qualidade de assegurado o servidor titular de cargo efetivo que estiver. Artigo 4º, o artigo 6º da Lei Municipal número 811 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: o artigo 6º, o servidor efetivo requisitado pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo município permanece filiado ao regime presidente de origem observando o disposto no artigo 24. Artigo 5º, o inciso 3º do artigo 9 da Lei Municipal 811 de agosto de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação: inciso 3º, considera-se união estável aquele verificada entre pessoas do mesmo sexo ou de sexo oposto com o objetivo de constituir família. Artigo 6º, artigo 20º da Lei Municipal 811 de agosto de 2013, para figurar com a seguinte redação: artigo 20º, a contribuição previdenciária que trata no inciso 1º do artigo 19 será de 14%, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição de segurados ativos. Artigo 7º, artigo 21º da Lei Municipal 811 de agosto de 2003, para figurar com a seguinte redação: artigo 21º, a contribuição previdenciária que trata no inciso 1º do artigo 19 será de 14%, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos segurados ativos. Artigo 8º, o artigo 22º da Lei 811 de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 22º, a contribuição previdenciária que trata no inciso 1º do artigo 19 será de 14%, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos seguintes dos segurados ativos. O artigo 9º, o caput do artigo 29º e os incisos 2 e 3, na verdade, os parágrafos 1 e 2, inciso 1º do parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da Lei Municipal 811 de agosto de 2013 passam a vigorar com a seguinte redação: a estrutura organizacional de comandadoria compõe-se dos seguintes órgãos. Parágrafo 1º. Não poderão integrar qualquer dos órgãos de comandador, os representantes que guardem entre si relação conjugal ou de parentesco consanguíneo, ou assim até o segundo grau. Parágrafo 2º. Os representantes dos órgãos que tratam desse artigo terão mandado de 2 anos, sem limite de reclamação, desde que mantido a atendimento requisito de estabelecidos em lei de atuação federal e específica para a permanência das funções. Inciso 1º. Os representantes também poderão ser destituídos de suas funções após a concluição do processo administrativo em qualquer seja responsabilizado por falta grave, fração de nível ou por demissão. Parágrafo 3º. Ao término do mandato, a representação permanecerá em plano inciso exercitado no respectivo órgão até a nomeação e posse do seu sucessor, ao qual iniciará no mesmo mandato. Parágrafo 4º. Todos os integrantes da estrutura organizacional de comandador libertariano próprio serão nomeados pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo 5º. Poderá o mandato de colegiado representante que deixar de comparecer por motivo de estar 2 reuniões ordinárias consecutivas ou 4 intercaladas durante o ano. Parágrafo 6º. Em caso de vacância durante a vigência do mandato, o Ministério completará o prazo de gestão do antecessor desde que atendido às exigências do parágrafo 4º, inciso 2º do artigo 29º. Parágrafo 8º. Os representantes de qualquer dos órgãos não poderão, nessa qualidade, efetuar com o comandador libertariano de negócios de qualquer natureza direta, não respondendo solidariamente sobre as obrigações contraírem durante a gestão em virtude de ato regular da função, respondendo civil e penalmente por violação de lei. Parágrafo 9º. Disposto no parágrafo anterior não altera os direitos e deveres dos respectivos representantes das suas condições de segurados do comandador libertariano prévio.
Parágrafo 10º. São vedadas relações comerciais entre o comendador Luiz Gasparian Preve e empresas privadas em qualquer membro da estrutura, qualquer membro da estrutura administrativa do comendador Luiz Gasparian Preve, seja parte como diretor, gerente, cotista, acionista, majoritário, empregado ou procurador. Parágrafo 11º. As regras de funcionamento interno dos órgãos de comendador Luiz Gasparian Preve serão estabelecidas em regulamentos próprios aprovados pelos conselhos municipais de previdência e publicados através do decreto municipal. Artigo 10º. O caput do artigo 31º, inciso 3º, os parágrafos 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 da Lei Municipal número 811 de agosto de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31º. O Conselho Municipal de Previdência será composto de 6 membros titulares com o prazo de gestão de 2 anos, sem limite de recondução, sendo 2 conselheiros eleitos para inciso 3º, 2 conselheiros eleitos entre os seus pares da Assembleia Geral convocados para estes fins, escolhidos dos servidores ativos do Executivo e Legislativo. Parágrafo 4º. Um conselheiro eleito entre seus pares em Assembleia Geral convocado para esses fins, escolhidos dentre os servidores inativos do Executivo e Legislativo. E parágrafo 1º. Enquanto não existir representatividade por parte dos servidores inativos para a compreensão do que dispõe o inciso 4º caput deste artigo, este membro será eleito como terceiro representante escolhido dos servidores ativos do Executivo ou do Legislativo. O presidente do Conselho será eleito por seus pares em reunião convocada para a finalidade. Os membros dos Conselhos Municipais de Previdência somente podem ser destituídos se responsáveis por decisão disciplinar em que sejam responsabilidades por falta grave, limitação de nível de demissão ou ainda em decorrência de perda de mandato, ao que dispõe o parágrafo 5º do artigo 9º. Parágrafo 5º. No caso de vacância de do cargo não titulado do Conselho Fiscal, o substituto assumirá o cargo após a conclusão do mandato, respeitando o disposto no parágrafo 4º do inciso 2º do artigo 29º. Parágrafo 6º. Em caso de vacância durante a vigência do mandato, é substituído conforme caso de gestão do antecessor, desde que atendido às exigências do artigo 4º, parágrafo 2º do artigo 29º. Parágrafo 7º. O Conselho Municipal de Previdência vai iniciar mensalmente em 3 sessões ordinárias e extraordinárias, sempre que convocado pelo Luiz Gasparian Preve, o requerimento no mínimo 2/3 dos seus membros e pelo presidente do Conselho Fiscal. O quórum mínimo para a realização da reunião do Conselho Municipal de Previdência será de 2/3 dos seus membros. Parágrafo 10º. Membros efetivos do Conselho Municipal de Previdência serão vistos o correspondente em unidades de referência de reunião limitada de 4 reuniões por mês, sendo 3 reuniões ordinárias e 1 reunião extraordinária. Artigo 32º. Compete privativamente ao Conselho Municipal de Previdência a orçamento, plano de trabalho e suas operações, B, prestação de contas de diretoria e expectativa, relatórios, documentos contábeis, C, aquisição de bens imóveis, bem como bens imóveis baixos, alienação do patrimônio. Inciso 5º. Apreciar-se a votação com a ao Tribunal de Contas do Estado, podendo, se necessário, solicitar-se assessoria junto ao município e requerer contrato externo. Inciso 6º. Concede autorização à diretoria do Executivo Monodelo Vitor para tratar do pessoal prazo, observando os limites de condições estabelecidas na legislação municipal, bem como a disponibilidade financeira e orçamento de taxas de administração. Artigo 11º. O inciso 3º, 4º e 6º do artigo 33 da Lei Municipal número 811 de agosto de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 3º. Designar o seu substituto eventual dentre os membros titulares do colegiado, encaminhar a prestação de contas anuais
do comendador Livre Gaspar Preve para a deliberação do Conselho Municipal de Presidência, acompanhando a manifestação do Conselho Fiscal. Inciso 6º, praticar os demais atos atribuídos por essa lei e pelo regime interno como sendo sua competência. Artigo 11º, artigo 34 da Lei Municipal número 811 da Lei de 2013, para vigorar com a seguinte redação. Artigo 34, diretor de órgão superior de administração do comendador Livre Gaspar Preve. Artigo 14º, caput do artigo 30, inciso 2 e 3, os parágrafos 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 11, 12 da Lei Municipal e número 811 da Lei de 2013 para se vigorar a seguinte redação. A diretoria executiva será composta por diretor, presidente, um diretor de benefício, um diretor financeiro e contábil, um diretor jurídico, um assessor especial e presidente. Nomeado por decreto do Executivo Municipal para mandar de 2 anos sem limite de recondução a todos os designados pelo prefeito. A execução do cargo de diretor de benefício, que será escolhido dentre os servidores ativos do Executivo e do Legislativo em eleição direta com regime de emprego e regime interno. O diretor jurídico receberá o vencimento correspondente ao valor do cargo CDA 4. Parágrafo 3º, o diretor de benefício e o diretor financeiro e contábil serão substituídos nas ausências de documentos temporários por membros integrantes da diretoria executiva designado pelo diretor-presidente sem prejuízo à atribuição do respectivo cargo. A diretoria executiva vai iniciar somente uma vez por mês, devendo ser tratada publicidade à ata da reunião. Outras atribuições da diretoria executiva, além daquelas elencadas nessa lei, constarão no regime interno. Parágrafo 11º, após a decisão da diretoria executiva, o Conselho Municipal de Presidência poderá requisitar servidores executivos do quadro pessoal dos poderes executivos e legislativos para a execução dos serviços do comendador Livre Gaspar Preve. Diretor presidente será designado dentre os servidores executivos municipais. Artigo 16º, inciso 3, 4, 7, 8 e 10 do artigo 34º da Lei Municipal número 811 de agosto de 2003 passam a vigorar com a seguinte redação. Designar as ausências e impedimentos temporários do diretor de benefícios financeiros contábeis, servidores que o substituirão. 5º, elaborar o orçamento executivo, plano plurianual do comendador Livre Gaspar Preve, com conjunto com o diretor financeiro e contábil. Submeter ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e balanço geral com a apuração do resultado dos executivos do comendador Livre Gaspar Preve nos prazos definidos em legislação vigente. Artigo 17º. O inciso 2, 6, 7 do artigo 7º da Lei Municipal 811 de agosto de 2013 passa a vigorar com a seguinte lei: promover os benefícios concedidos pelo comendador Livre Gaspar Preve. 6º, gerir e elaborar o pagamento dos benefícios concedidos pelo comendador Livre Gaspar Preve, bem como a folha de pagamento dos membros do diretor executivo. Encaminhar a base de dados para a reavaliação atuarial anual, bem como apreciar o plano de benefício constante do relatório atuarial. Artigo 18º, inciso 1, 3, 6, 7, 8, parágrafo único do artigo 39º da Lei Municipal 811 de agosto de 2013, para assegurar a seguinte redação: controlar as ações referentes aos serviços financeiros contábeis e patronais, avaliar e permanecer as aplicações financeiras de investimentos, gerir as políticas diretrizes de aplicação e investimentos dos recursos financeiros e ser submetido ao Conselho Municipal de Previdência pela diretoria executiva de administrar os bens financeiros pertencentes ao comendador Livre Gaspar Preve. Parágrafo 1. Toda a movimentação financeira do comendador Livre Gaspar Preve será exercida em conjunto com o diretor-presidente. Artigo 19º, capítulo artigo 40, inciso 1º e
do inciso 3º e inciso 4º do artigo 40 da Lei Municipal 811 de agosto de 2013, para fazer geral com a seguinte lei. Ao diretor jurídico compete coordenar e supervisionar o acompanhamento das ações judiciais referentes às demandas dos governos, servidores aposentados e pensionistas. Institui os porventura venham a fazer parte do quadro de pessoal de comandante de investigação, coordenar e supervisionar todos os envios ao Tribunal de Contas do Estado. O caput do artigo 42, os incisos 1, 2, 3, os parágrafos 1, 2, 5 do artigo 40 da Lei 811 de agosto de 2013, para gerar a seguinte redação. O Conselho Fiscal será composto por 3 membros titulares, com prazo de gestão de 2 anos, sem limite de recondução, sendo um conselheiro designado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, um conselheiro designado pelo presidente da Câmara Municipal e um conselheiro eleito em Assembleia Geral convocado para os períodos legislativos do Executivo e Legislativo. O Conselho Fiscal vai iniciar mensal 2 sessões ordinárias e extraordinárias, sendo convocado pelo presidente do Conselho Municipal de Presidência, pelo diretor, pelo chefe do Poder Executivo ou requerimento de no mínimo 2/3 de seus membros. No caso de vacância de cargo, o membro titulado do Conselho Fiscal é o substituto assumirá o cargo até a conclusão do mandato respeitável, o que dispõe o artigo 4º. O presidente do Conselho será representante designado pelo chefe do Poder Executivo em caso de vacância durante o mandato prazo de gestão de ATCP, desde que atendidas às exigências do artigo as exigências do inciso 4º, parágrafo 2º. O artigo 21º, os incisos 1, 2 e 5 do artigo 43º da Lei Municipal 811 de 2013, para figurar com a seguinte redação: fiscalizar os atos de diretoria executiva, verificando cumprimento dos deveres legais, 2. Analisar e emitir parecer sobre as demonstrações contábeis financeiras, manter-se sobre o assunto que foi encaminhado pelos órgãos. Artigo 22º, caput do artigo 44 da Lei Municipal 811 de agosto de 2013, para figurar com a seguinte redação: o órgão que objetiva será em caráter consultivo diretoria do Executivo relacionado à gestão dos ativos financeira, observadas da segurança, a rentabilidade, urgência e liquidez de investimentos a serem realizados de acordo com a legislação vigente e a política de investimento. Artigo 23, artigo 45, o inciso 2, 3, 4, 5 da Lei Municipal 811 de agosto de 2023, para figurar a seguinte redação: o Comitê de Investimentos será composto por 3 membros titulares, com prazo de gestão de 2 anos, com a nomeação do presidente, indicado pelo presidente, sem limite e condução. Artigo 48, diretor do presidente. Artigo 25, o caput do artigo 48 do parágrafo 6, 9 da Lei Municipal 811 de agosto de 2013, para figurar com a seguinte redação: o diretor, artigo 48, do presidente, apresentar o Conselho Municipal de Presidência proposta suplementar para o exercício subsequente, justificada com a indicação dos correspondentes planos de trabalho, encaminhado ao órgão titular da Presidência Social, no caso de legislação em vigência. Os seguintes documentos: parágrafo 6º, prazo para a aprovação do orçamento pelo Conselho Municipal de Presidência deverá ser observada a data fixada na Lei Municipal para a aplicação deste com a Prefeitura. Dentro de 15 dias após a sua apresentação, o Conselho Municipal de Presidência decidirá sobre o orçamento. Parágrafo 9º, durante o exercício financeiro, os secretários do Conselho Municipal de Presidência poderão ser utilizados para adicionais. Artigo 13º. O caput do artigo 55b da Lei Municipal 811 de agosto de 2013, para figurar com a seguinte redação: artigo 55b. Os projetos pagos por Comandador de Investigação e artigo de aposentadoria e prestação do Estado em conformidade com a
utilizado para o benefício do regime geral da Previdência Social. O artigo 28 do caput do artigo 58º da Lei Municipal 811 de abril de 2003 considera a seguinte redação: o comendador legislativo poderá licenciar a presidência a cada 5 anos para segurar os ativos e plano de vida anualmente para os segurados inativos pensionistas. Artigo 19, capítulo do artigo 60b, o inciso 1, 2 e os parágrafos 1, 2 da Lei Municipal 1111 para considerar com a seguinte redação: a lei do diretor de benefício será realizada mediante a apresentação de candidatos iniciais, será eleito o candidato que tiver maior número de votos correspondente para o primeiro regime interno de segunda deliberação que terá como requisito necessário para o registro dos candidatos. Para o segundo candidato que estiver em desconformidade com o regime federal eleitado no regime interno não poderão se candidatar às vagas. O artigo 30. O parágrafo 1º do artigo 60C da Lei Municipal 811 de 2013 para considerar a seguinte redação: o regime interno de candidatura para a prova contará com requisitos necessários para o registro do candidato. Artigo 32º, ficam criados no inciso 1 e 2 do parágrafo 5º do artigo 31 da Lei Municipal 811 de agosto de 2013, com a seguinte redação: na hipótese do do parágrafo anterior, caberá ao chefe executivo municipal designar o conselheiro que serão escolhidos dentre os servidores efetivos. No caso da vacância, ocorrerá para o conselheiro eleito da Assembleia Geral, para quem será respeitada a ordem de classificação do pleito. Artigo 33º, fará criada a linha A do inciso 5º do artigo 32 da Lei Municipal 811 de agosto de 2013. A contratação externa ficará subordinada à confirmação de disponibilidade financeira orçamentária da taxa de administração. Artigo 35º, fica criado o inciso 10º do artigo 37 da Lei Municipal 811 de agosto de 2013, com a seguinte redação: submeter ao Tribunal de Contas do Rio de Janeiro o balanço geral e operação de resultados do exercício comandador de ligação nos prazos definidos em legislação. Artigo 36º, ficam criados o artigo A, os incisos 1, a linha A, B e C, inciso 2, a linhas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, da Lei Municipal número 811 de 2003, com as seguintes redações: artigo 4, nos requisitos de aprovação dos cargos de serviço especial de previdência, nos requisitos ter formação acadêmica em nível superior, possuir certificação por meio do processo realizado por entidade certificadora para aprovação em entidade de verificação de conformidade com o requisito do município necessário para o exercício de cargos e funções aplicáveis aos RPPS, de ter conhecimento em informática das atribuições, assistir à diretoria executiva do comandador do Ministério na organização dos estados de instrução de controle da prioridade da autarquia, auxiliando, preparando documentos, prestação de informações solicitadas, preencher o envio aparentes, documentos demonstrativos de envio obrigatório no âmbito do sistema de informação do regime público de previdência social, CADPREV, fecha aspas, demonstrativo das aplicações e investimentos de recursos, DAIR, o demonstrativo de informação previdenciária, repasse, DIPR, e o demonstrativo de da política de investimento, DPE-IN, no âmbito do sistema de informações dos regimes previdenciários, CADPREV, fazendo zelar pelo cumprimento de prazos de veracidade de dados e documentos encaminhados. Assessorar o diretor financeiro e contábil dos assuntos pertinentes à matéria contábil, a Secretaria das Finanças, para, quando necessário, o coletivo de apresentação financeira, enviá-lo à diretoria executiva. Artigo 27º, ficam criados o inciso 1 do parágrafo 1º, do inciso 1, 2, do parágrafo 2 e o 7º do artigo
parágrafo 2º da Lei Municipal número 811 de agosto de 2020, com a seguinte redação: os membros efetivos do Conselho Fiscal farão jus ao GEPAM correspondente a 50 IFRSEJ, 50 unidades fiscais de referência do Estado do Rio de Janeiro, por reunião, limitada a 3 reuniões por mês, sendo 2 reuniões ordinárias e uma reunião extraordinária. No caso de vacância, ocorrer para conselheiro eleito à Assembleia Geral para este fim, será respeitada a ordem classificatória do pleito. Artigo 28. Ficam criados inciso 1, 2 do parágrafo 2, 1 do parágrafo 6, inciso 1 do texto e 7 do artigo 45 da Lei Municipal 811 de agosto de 2023, com a seguinte redação: possui comprovada experiência na área financeira e do mercado de capitais de investimento. Os membros efetivos do Comitê de Investimento farão jus ao GEPAM, correspondente a 54 íntimos, RJ, 50 unidades fiscais do Estado do Rio de Janeiro, por reunião limitada a 3 reuniões por mês, sendo a reunião ordinária ou uma reunião extraordinária. No caso de vacância, motivo do membro titular, Comitê de Investimentos, substituição similar ao cargo até a conclusão do mandato, respeitando o disposto no parágrafo 4 do inciso 2º do artigo 29. O quanto mínimo para a realização da reunião do Comitê de Investimento será de 2 terços de seus membros. As notas são revogadas as alíneas B do inciso 1º e a linha B do inciso 2º e o parágrafo 3º do artigo 13 da Lei Municipal de 811. Artigo 45º. Fica revogada a Lei Municipal 1045, 3 de dezembro de 2019. Artigo 46. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revocada as disposições contrárias. Comendador do Ministério. Perfeito. Cláudio Manarino, perfeito. Luzinho. Vai querer aqui? Tá. Projeto de lei. Eu tenho um número aqui, ô. Não, mas tá sem número. O número da lei. Requerimento. Senhor presidente. Senhor presidente, comanda. Requerimento número 0. Não, vai. Não, tem 2 requerimentos aqui também. Vale a moção? Moção 04/2025. Requeiro, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Comendador Livre Gasparian, requeiro nos termos regimentais que seja registrado nos anais da Casa Moção de Parabenização a senhora Jéssica Maíra da Silva Barbosa em seu reconhecimento e destacado trabalho como coordenadora de saúde da mulher do município. Durante sua atuação, a homenageada demonstrou comprometimento, sensibilidade e competência e contribuiu significativamente para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde da mulher. Sua dedicação foi fundamental para a implementação de ações que promovem o cuidado, a prevenção e o acolhimento, sempre com empatia e respeito à necessidade da população feminina, sendo motivo de muito orgulho para a nossa comunidade, o que torna digna merecedora do reconhecimento público Comendador Livre Gasparian. 28 de abril de 2025, Thiago Frederico Maia. Não, mas vai ler os ofícios? Eu sei, eu vou ler, cara, porque tá fora de ordem. Não. Indicação número 037 de 2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve nos termos regimentais, indicou a envio do expediente, o excelentíssimo senhor prefeito, para que notifique a empresa MRS Logística S.A. com o objetivo da mesma providenciar retirada de vagões abandonados na linha férrea entre
a Rua João Paiva e a Rua João Cabral em Açarino. A justificativa para a presente indicação é atender às indicações moradores da localidade, convive com os transtornos dos vagões abandonados em torno da sua residência. Esses veículos ferroviários de transporte contribuem para a acumulação de lixo ao seu redor e de água em seu interior, e consequentemente a proliferação de roedores e de mosquitos que causam doenças. É fundamental destacar também que os vagões atrapalham a entrada e a saída de residências. Comandante Luiz Gasparian, 28 de abril de 2025, Rosileia Gama, vereadora. Indicação número 038/2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que subscreve nos termos regimentais, indica o envio expediente, o excelentíssimo prefeito municipal que viabiliza a criação da Casa da Inclusão no município para atender pacientes com tipos de deficiência, principalmente jovens e crianças. Oferecer equipe multidisciplinar de profissionais da área de fonoaudiólogo, neuropedagogia, psicologia, terapia ocupacional, assistência social e psicologia. Justificativa para a presente indicação, atender a reivindicação dos municípios que anseia por humanidade pública de qualidade e oferecer atendimento às crianças e aos jovens em diferentes áreas. É importante ressaltar que a Casa da Inclusão será um resultado de uma ação conjunta que envolverá a Secretaria Municipal de Assistência Social, de Educação e Saúde. Vereador Gostaria de fazer da município de Vila Gama. Ofício. Ah, tá. Pô, aí você falando que você tá filmando da bonita, né? Ofício 031/2025, setor de licitação, assunto, comunicação, faz. Ao presidente da Câmara de Vereadores, senhor Sérgio Nepomuceno de Souza, em atendimento ao decreto de 2003, de 23 de fevereiro de 2021, artigo 2º, vamos informar a realização da licitação abaixo relacionada à publicação diário oficial e o site da Prefeitura no dia 17/4 para que os vereadores, caso queiram, possam acompanhar o período de certame. Pregão eletrônico 07/2025, processo administrativo 2024 05691. Objeto: registro de preço para aquisição de medicamentos de farmácia básica com entrega parcelada para atender a rede municipal de saúde Comandador Luiz Gasparian. Data 12/5/2025, às 10 horas. Atenciosamente, Janaína Teles Pires Fernandes, pregoeira. Comunicação, ofício 032/2025, setor de licitação, assunto, comunicação faz, é o presidente da Câmara de Vereadores, senhor presidente Sérgio Nepomuceno de Souza, em atendimento ao decreto de 22 de fevereiro de 2021, artigo 2º, vimos informar a elevação licitação abaixo relacionada à publicação de área oficial eletrônica e o site da Prefeitura no dia 17 para que os vereadores, caso queiram, possam acompanhar a referida em setembro. Programa eletrônico 03/2025, processo administrativo 2025/01412. Objeto: aquisição de resma de papel A4 com entrega única para a Secretaria de Administração e para o Gabinete. Data 17/5/2025, 10 horas. Janaína Teles Pires Fernandes, pregoeira, atenciosamente. Ah, tá. Lei número 24 de 2025, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Comandador Luiz Gasparian, vereador que subscreve, apresenta para a apreciação do plenário o seguinte projeto de lei, dispõe sobre a compensação financeira por parte de concessionárias que instalarem praça de pedágio no município do Comandador Luiz Gasparian e das outras providências. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre obrigatoriedade de compensação financeira ao município do Comandador Luiz Gasparian por parte de empresas concessionárias, inclusive aquelas que atuam em rodovias federais que implantarem praças de pedágio em território municipal. Artigo 2º. Toda concessionária do serviço público rodoviário que venha a implantar praça de pedágio no município do Comandador Luiz Gasparian deverá efetuar pagamento de compensação financeira equivalente a 5% do valor global do contrato de concessão, ao título de
de mitigação dos impactos urbanos, econômicos, ambientais e sociais decorrentes da instalação. Parágrafo único. O valor de compensação deverá ser pago em parcela única no prazo de 90 dias após a assinatura do contrato de concessão com o ente público concedente. Artigo 3º. Fica assegurado a todos os residentes do município de Comendador de Luiz Fernando direito ao passe livre na praça de propriedade autorizada no território municipal, inclusive para fins de desenvolvimento em termos mediante a apresentação de comprovante de residência atualizado do documento oficial foto para a primeira concessionária deverá disponibilizar sistema de cadastro simplificado para emissão de isenções de cobrança aos veículos registrados no município, bem como certificado apresenta veículos em domicílio no município, ainda que o veículo não esteja empregado localmente. Parágrafo segundo, o passe livre trata nesse artigo não se aplica ao deslocamento intermunicipais com origem ou destino fora do município. Artigo 4º. Os recursos provenientes da compensação financeira de que trata essa lei deverão ser aplicados exclusivamente da saúde, da educação pública municipal, da mobilidade urbana, da ordem pública e da segurança pública, sendo vedadas a levação para outras finalidades. Todas as licenças de competência municipal necessárias para a realização de qualquer obra pela concessionária somente serão liberadas mediante o cumprimento integral das disposições constantes nesta lei. Parágrafo único. Os termos do programa de exploração da rodovia da NTT, qualquer alteração varia inclusive a implantação da praça de pedágio a um raio de 5 km do território do município. Deverá obrigatoriamente ser acompanhado de estudo de impacto do tráfego local a ser submetido à análise técnica da Prefeitura Municipal. Artigo 5º-A. O município de Comendador de Luiz Fernando oferece competência tributária para fins de arrecadação de impostos sobre serviços de qualquer natureza, ISS, nos termos da Lei Complementar número 56 de 2003, sobre os serviços prestados pelos concessionários de rodovia em território municipal, inclusive a exploração de pedágios cuja receita será a base do cálculo do imposto. Parágrafo 1º, a alíquota do ISS incidente sobre a exploração de pedágios de 5% deve ser recolhido mensalmente ao município com base na arrecadação bruta obtida na praça localizada em Comendador Luiz Fernando. Parágrafo 2º, no recolhimento do ISS nos prazos formais, sujeito à concessionária a penalidade prevista na legislação tributária municipal. O artigo 5º-B. Fica o município de Comendador Luiz Fernando autorizado a instituir a Comissão Municipal de Fiscalização de Obras concessionária com a finalidade de acompanhar e fiscalizar todas as intervenções, obras e instalações realizadas pela concessionária da rodovia federal que vier executar a obra territorial municipal. Para a primeira comissão será composta por inciso 1º, representante da sociedade civil indicado por entidades locais ou por meio de chamada pública. Inciso 2º, dois representantes do poder executivo designados pelo prefeito. Inciso 3º, dois representantes do poder legislativo do município indicados pela Câmara Municipal de Vereadores. Parágrafo 2º, a comissão terá caráter consultivo fiscalizador, podendo emitir relatórios para as recomendações que deverão ser consideradas nas análises técnicas e nas decisões relativas às licenças e das autorizações do município. Parágrafo 3º, a regulamentação da atuação da comissão, incluindo sua comissão diretiva, periodicidade de reuniões e forma de atuação será definida por decreto do Poder Executivo no prazo de até 60 dias após a aplicação dessa lei. O município de Comendador, mantendo o compromisso, fazendo com a concessionária, detalhando a forma de contratação, mecanismo, controle e o cronograma de pagamento da execução. Artigo 7º, essa lei entra em vigor na data de publicação. O justificativo da presente lei tem finalidade de estabelecer prazo de instalação da faixa de pedágio do território de Comendador Luiz Fernando, contrapartida da população e ao poder público municipal diante dos impactos sociais, econômicos, ambientais e de mobilidade que esse tipo de empreendimento acarreta. A proposta designada por toda concessionária de serviço por rodovia que implantar a praça de pedágio do município deverá realizar o pagamento de uma compensação de 45% do valor global do contrato de
processual, a medida visa garantir que parte dos recursos devidos em concessão pública seja revertida diretamente a benefício da população local. O impacto direto da instalação de pedágio, como a elevação do custo de deslocamento, precisa operação de grande limitação às mobilidades entre bairros e regiões do município, justificam a urgência de compensação por parte da empresa concessionária. Além disso, operações ambientais e a sobrecarga potencial e infraestrutura local demandadas em ações compensatórias. A destinação excluída dos recursos na área de saúde e educação pública reafirma compromisso desse mandato com a melhoria das condições básicas de vida dos gasparenses, garantindo que a arrecadação seja aplicada em áreas sensíveis e prioritárias da gestão municipal. Outro ponto a destacar é a garantia de passe livre no município, como a delícia do desenvolvimento interno do município. Essa medida visa resguardar o direito de vida da população, em que ela é onerada por estrutura implantada em seu próprio território. A iniciativa respeita os limites de competência municipal, sendo amparada pelo artigo 30 do inciso único da Constituição Federal, que assegura ao município diretor legislar sobre assuntos de interesse local. Diante do exposto, solicito ao apoio dos nossos colegas, vereadores, o avanço justificativo na legislação, cidadania, comandado pelo Gostaria, 2 de abril, número 5, Leonardo Reto. Vereador. Não, porra. Requerimento 06/2025, excelentíssimo presidente da Câmara do Comandante Olívio Gasparian, requerido na forma regimental, a proteção de caráter de urgência excelentíssima, o processo número 25/2025, lançado pelo Executivo Verbal 2025, Lei Verbal 2025, que revoga o artigo 3º da Lei Municipal 1172, de 15 de dezembro de 2022, da Lei Providência, comandado Olívio Gasparian, 28 de abril de 2025, Aníbal Mendes Henrique, vereador. Passando agora para a assistência de comunicação pela ordem com o vereador Léo Rota. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nossos colegas. Venho à tribuna da casa inicialmente para falar sobre esse assunto tão importante. Eu agradecendo a sensibilidade de Vossa Excelência, presidente, de colocar esse projeto para ler, mesmo que na próxima sessão de repente não seja votado, vote na outra, qual é a importância da próxima sessão, mas não poderia deixar de passar devido a licitação acontece dia 30, que é quarta-feira. E eu acredito justamente que nós vamos ter duas ferramentas únicas que nós vamos poder se agarrar, que é inicialmente esse protocolo que foi feito na NTT e no Ministério do Transporte, solicitando informações de como vai ficar a questão do passe livre, quanto vai ficar a questão da gratuidade, não só para a população de Levi em geral, mas principalmente para Françarense e Monte Serra. E a segunda coisa é que eu tive o cuidado de debruçar em cima do edital e a pega que teve o vereador Thiago é justamente o edital, ele especifica que todas as licenças de construção que seja em território municipal sejam emitidas pela prefeitura. Então eu tive cuidado de elaborar o projeto, que pode ser emendado pelos nobres vereadores, mas tive cuidado de colocar todas as especificações que no caso possa até a gente ajuizar, se for o caso, porque é o que eu estou falando. Eu acho que é a única ferramenta que nós vamos ter de briga, porque já está aprovado pelo TCU no quilômetro 3, que é em frente ali a ponte de Souza Guiar. O pedágio sai realmente de Simão Pereira e vai vir para ali. A licitação é quarta-feira, a gente não sabe o valor que vai tributar, mas não deve ficar muito fora dos R$14 que paga hoje.
Então, a gente já pode imaginar que não só onera a população em geral, como vai onerar a questão de passagem de ônibus. Imagina o ônibus da Trans ter que passar para pagar, inclusive o 0800 aí da prefeitura ter que passar, como que vai ficar essa situação. Eu acho um assunto muito sensível, muito importante, e que a gente ficou sabendo só agora devido ao chiclete. Porque senão ia passar em branco a licitação, a gente não ia nem ficar sabendo que estaria sendo implantado e depois não teria nem instrumento nenhum que pudesse, pelo menos, ter a justificativa, mesmo que se considere inconstitucional. Mesmo que tenha inconstitucionalidade por ser uma concessão federal, mas dentro do edital tem que as licenças municipais são emitidas pela prefeitura. Então isso já é uma pega minimamente se judicializar para discutir a competência, o que de certa forma você consegue até um liminar para embargar, até que isso não é bom para eles. Então assim, em defesa não só de nós próprios, como da própria população, né, que Monsarinho, Monte Serrato também, que vai ter essa circulação, vai ter que passar. Eu tive cuidado não só de protocolar no Ministério de Transporte, mas também de fazer esse projeto de lei para que a gente esteja calçado minimamente para brigar lá na frente, discutir qualquer coisa, porque ia passar em branco. Né? O segundo assunto que eu queria trazer para casa, senhor presidente, é referente a Tainá. Aí é isso que eu falo, é muito complicado quando você faz uma solicitação à saúde para saber o que está acontecendo, e aí isso é muito criticado. A Tainá, para quem não sabe, a Tainá é aquela menina que estava dentro da ambulância de SAMU do município. A menina está com a vértebra quebrada, carinha, dá 5 a 10. Há mais de uma semana em casa sentindo dor. Teve na Secretaria de Saúde, ninguém conseguiu resolver. Hoje eu tive que ligar para o diretor do hospital, eu liguei para o subsecretário de Estado para arrumar uma vaga da menina aí para o HTO. Ela saiu de lá, ela teve alta da questão do neuro, ela teve alta da clínica geral e veio para casa. Passou no Detocai com a ressonância. Ela está esfacelada, a vértebra da D5, que é a dorsal, até a D10. Você imagina a dor que essa menina está sentindo? A gente, qualquer coisinha de dor na coluna, a gente já sente dor. Imagina a menina que está com as 5 vértebras quebradas. E a mãe dela teve lá, não conseguiu um amparo na saúde, que conseguisse pelo menos, e olha que o nosso teto MAC, que é a média complexidade que vai para o hospital, é pago diretamente do hospital. Não estou nem falando do município, não. Estou falando que o Estado já paga diretamente para atender a média complexidade. E a Secretaria de Saúde não conseguiu mandar a menina lá para ser reinternada, porque é isso que eu consegui fazer lá. Peguei o diretor do hospital, vai reinternar ela, porque o HTO só aceita de hospital para hospital. Não aceita mandar direto. A menina está dando escara nas costas já de estar em cima da cama. Então, quer dizer, eu não estou aqui para criticar, que eu estou fazendo frente, mas o que eu mais recebo lá são pedidos da saúde de pessoas que não estão conseguindo fazer exame, de pessoas que não estão conseguindo fazer consulta. E esse caso especificamente, o gerente do Bramil esteve lá, porque está para perder o emprego, menino, por causa disso. E outra coisa, tanto a Transa, que amanhã eu vou resolver o problema da Transa aqui, fica até o convite a todos reforços da audiência pública, tanto a Transa como a ambulância do município que a menina estava dentro, ninguém está dando amparo à menina. Então, assim, é muito duro da gente, numa cidade tão pequena, ter que ficar falando do serviço de saúde, de ter que ficar, de certa forma, criticando. Mas, infelizmente, a saúde hoje é um grande problema, é um grande calcanhar de Aquiles, e eu acho que as coisas que devem ser arrumadas, elas têm que ser faladas para a gente melhorar. Né? As coisas devem ser expostas para que esteja a crítica construtiva. Então, assim, fica aqui
graças a Deus eu consegui resolver através lá do Mário, que é o diretor executivo do hospital, me atendeu, pediu ela para passar pelo neuro, que ele vai dar um jeito de interná-la lá e vai dar um jeito de encaminhar para a HTO se for cirúrgico, ela tem que operar a coluna e fazer esse atendimento lá na HTO. E amanhã, gente, eu deixo aqui novamente, só repetindo o convite da audiência pública. Eu acho que a Transa vai ter que responder muita coisa aqui. Eu não faço as coisas sem estar respaldado. Eu tenho muito respaldo para trazer amanhã e vocês vão ver aqui que a Transa vai ter que responder muita coisa da legislação que ela não está cumprindo. Tá, nós já estamos confirmados, o Detro me confirmou hoje, o Detro vem amanhã, o Ministério Público me confirmou, vem também, então a audiência pública não vai ser uma coisa de falácia não. O Detro está mandando uma comissão das pessoas, eles vão ter que responder perante a legislação, não só referente ao aumento, mas vários agravantes que eles não estão cumprindo. Tá bom, agradeço a todos aí, muito obrigado. Senhor primeiro secretário, faço leitura do requerimento número 06 de 2025. Requerimento número 06 de 2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Vegetariano, requeiro na forma regimentar, apreciação em caráter de urgência, urgentíssimo processo 025 de 2025, mensagem do Executivo 010 de 2025, projeto de lei 010 de 2025, que revoga o artigo 3º da Lei Municipal, número 1172, de 15 de dezembro de 2022, das leis de providência. Comendador Luiz Gaspariano, 28 de abril de 2025, Hamilton Henrique, vereador. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, em votação. Vereador, por favor, permaneça sentado, por contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Vamos parar por 5 minutos para as comissões assinarem.